Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta ao Ponto de Vista. Mossoró, então nós temos dividido o nosso território da cidadania em 5 micro-regiões, 5, 4? O nosso território da cidadania, a gente subdividiu ele para facilitar, igual eu falei anteriormente, em relação à questão da articulação, para melhorar a articulação por proximidade de municípios, né? Então nós dividimos em 5 micro-regiões, isso discutido dentro do colegiado. Dentro desse colegiado, né, tem as câmaras temáticas, por exemplo, saúde, educação, desenvolvimento econômico e social. Nós temos a Câmara de Educação e Cultura, né? E como exemplo, em relação à Câmara de Educação e Cultura, nós estamos com a discussão dos fóruns nas micro-regiões da educação do campo, né? E isso nós temos feito, por exemplo, para discutir o Plano Safra Territorial, que você sabe que a cada ano, no período de junho, entre junho e julho, o governo federal ele lança o Plano Safra referente à safra do ano seguinte. E nós já fizemos aqui no território da cidadania uma discussão sobre o Plano Safra Territorial, ou seja, para a gente colocar algumas culturas, inclusive, que não estão contempladas no Plano Safra e que a nossa região muitas vezes produz e que não, os bancos muitas vezes não aceitam porque não consta no zoneamento agrícola. Então a gente fez tudo isso para a gente apresentar as demandas, por exemplo, de crédito para a região, para a agricultura familiar, não só para assentamentos, mas para a agricultura familiar como um todo, que é o PRONAF. Nós fizemos isso também através das micro-regiões. Se eu sou um agricultor de Santo Anastácio, tá? Como é que eu mando um projeto para o território da cidadania? O território da cidadania tem feito todo um esforço de a gente divulgar os editais do governo federal, né? O que é que acontece? Se for um edital do MDA, do PRONAF Infraestrutura, por exemplo, a gente abre o edital a nível territorial, a nível do território da cidadania, e todos os municípios podem apresentar os seus projetos. Como que a gente avalia esses projetos? Existe uma Câmara Temática da Produção, do Desenvolvimento da Produção, que avalia, nesse caso específico, os projetos em relação à questão da produção. Em relação, por exemplo, à questão da escola do campo, o governo federal abriu o edital para a construção de escolas no campo, que a gente sabe que, infelizmente, a maioria das escolas do campo tem sido fechadas, né, por algumas questões aí que os governantes municipais têm colocado, né, o Poder Executivo tem colocado. Mas que existe toda uma luta e existe uma predisposição do governo federal, do Ministério da Educação, de estar realmente criando essas escolas e está liberando infraestrutura, né? Então foi apresentado alguns projetos através desse edital. Então sempre temos edital. Por exemplo, do Ministério da Cultura, tem os pontos de cultura, em relação à questão do Ministério das Comunicações, tem o GESAC, tem as salas de inclusão digital, que são as casas digital para o meio rural. Então tem várias ações, saneamento básico. Então, assim, a maioria das políticas públicas, né, quando se abre os editais, por exemplo, a gente tem um trabalho muito forte na região com o MDS e a CONAB, que é a questão do Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que isso tem mudado completamente a realidade dos nossos assentamentos aí em relação tanto da questão da alimentação das famílias ali que ali vivem, como também da geração de renda. Então, assim, são várias ações que acontecem, por isso que é envolvido vários ministérios. Então, cada edital que abre, o território divulga, e muitos desses editais a gente faz discussão de elaboração de projetos, e todo município pode estar apresentando esses projetos nesses editais, todos os municípios. E essa divulgação é feita por qual meio? Aonde o munícipe pode saber, ou a entidade pode saber onde encontrar essa informação? A maioria dessas informações a gente tem recebido, né? E esse ano a gente não fez, né, o lançamento das matrizes territoriais, que é onde você tem todas as rubricas de todos os ministérios, o que é que tem, por exemplo, de política pública, de programas e de políticas públicas. Então, a partir dessas matrizes, que são a quantidade de recursos, por exemplo, saneamento básico, tem um volume de recursos X. Então, os municípios apresentam os seus projetos. Quando a gente vê que o valor está abaixo da demanda do município, a gente informa ao governo federal, que é uma forma de o governo dispor de mais recursos para aquela ação.
Ok, e eu vejo isso pela internet? Existe o edital na prefeitura? Não, existe um site, né, dos Territórios da Cidadania, www.territoriosdacidadania, que também tem todas as informações, né? Vocês podem ter acesso também nesse site. A gente também tem tido um acompanhamento, nós fizemos uma parceria com a Unesp, que vocês poderiam de repente estar convidando, né, no momento estar convidando, porque tem uma pesquisa com o CNPq de acompanhamento da gestão do território da cidadania, ou seja, nós estamos discutindo inclusive os índices de desenvolvimento regional. Né? Para quê? Para que a gente pense os índices nossos aqui, de como a gente avaliar o índice de pobreza e tal. E nós estamos reivindicando do governo federal também uma grande ação em relação à questão do programa Erradicação da Miséria, dentro do território da cidadania. É o que todos os programas federais, hoje, eles devem convergir para a erradicação da miséria. Né? Para a erradicação da miséria. E o território da cidadania, eu acho que seria até interessante nós pedirmos até que as administrações municipais divulgassem mais o território da cidadania, colocando essas matrizes com acesso maior à população, que participassem mais das reuniões do território da cidadania. Por exemplo, nós temos feito todo um esforço de realizar as conferências territoriais. Nós fizemos a Conferência de Segurança Alimentar no território, onde participou a região da Alto Paulista e o Pontal do Paranapanema, a região do Pontal, e fizemos agora recentemente a Conferência das Mulheres, que foi em Mirante do Paranapanema. Agora nós estamos vamos organizar agora para o mês de outubro, a Conferência da Juventude. Já fica o convite para os municípios estar participando com a sua juventude da construção de políticas públicas para a juventude. Né? Então a gente tem, nesse ano, estava previsto a partir do meio do ano, de junho até dezembro, mais de 15 conferências nacionais. E nesse processo nós temos que fazer as etapas territoriais. Nós temos esse compromisso, né, de estar articulando, de estar organizando essas conferências aqui no território da cidadania, no Pontal. Ok. Ponto de vista encerra agora. É uma pena a gente ter um tempo limitado, mas gostaríamos de contar com vocês em outras edições do nosso programa. E já agradecendo a você, Mossoró, coordenador do CODETER, que é o Colegiado de Desenvolvimento Territorial. É isso? Isso o CODETER. Mesmo. Para uma próxima visita ao Ponto de Vista. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a vocês aqui do programa, que estamos à disposição, né? E já convidar que no ano que vem nós vamos ter a primeira feira de economia solidária aqui em Presidente Prudente. Né? Estamos articulando para a primeira feira da agricultura familiar e de economia solidária aqui do Pontal. É isso aí, vamos participar. Ponto de Vista fica por aqui. Até a próxima semana.